honra demais poder compartilhar a palavra de Deus, e a nossa oração, o nosso desejo é que você seja grandemente abençoado pela palavra, pelo culto. Sinta-se à vontade, aqui é a casa do nosso Pai. E falando de pai, nós vamos trazer uma palavra sobre paternidade na vida de Davi. Davi é um homem que todos nós, nós cantamos tanto sobre Davi, falamos tanto sobre Davi, queremos ter um coração como o de Davi, queremos adorar como Davi, ser um adorador igual a Davi. Mas Davi foi um homem com muitos problemas, igual a todos nós. E o que fez Davi grande diante de Deus era a pronta disposição. Não é que ele não errava, mas quando ele errava, havia no seu coração uma disposição imediata, instantânea de mudança. E Davi teve muitos erros, mas eu quero abordar aqui uma coisa que é muito comum no Velho Testamento, que é um aspecto da vida de Davi que lhe custou muito caro. A história, nos narra que Davi, ele era casado, tinha várias esposas, e a primeira esposa de Davi, a primeira mulher que ele teve, chamava-se Ainoã, que deu a ele um filho chamado Aminon. E esse garoto, Aminon, foi um homem assim, muito querido por Davi, um rapaz muito querido. Era o primeiro filho de Davi. Davi foi pai desse menino muito jovem, e Davi era apaixonado pelo seu filho mais velho, pelo seu primogênito. Davi tinha assim uma admiração muito grande. Só que Davi não passou para esse menino os limites. Ele deixou que esse garoto fizesse as coisas, e quando esse menino errava, ele não repreendia o seu filho. Ele não repreendia corretamente, ele não cobrava dele devidamente aquilo que era necessário. A presença paterna, a presença de um pai, na disciplina do filho. E acabou que Aminon, ele se tornou assim, um rapaz, um homem, mimado, vamos dizer assim, um homem que não era capaz de assumir suas responsabilidades. E a pior coisa que pode ter na vida de um homem, é um homem que não é capaz de assumir sua responsabilidade. Um homem que não é capaz de sair da sua casa, tomar uma mulher por esposa, ter seus filhos, assumir sua casa, assumir responsabilidade. O que faz de todos nós pessoas maduras não é a idade, é a capacidade de assumir responsabilidade, de tomar decisões e ser responsável por aquelas decisões. Então, Davi, quando ele comete um pecado com Batseba, ele peca em algumas áreas, que depois o profeta Natan vai chamar a atenção dele nessas áreas. Davi, quando ele comete adultério com uma mulher casada, que era esposa de um grande amigo dele, Urias, era um dos 30 maiores valentes de Israel, um homem da guarda de Davi, um homem de confiança de Davi. E Davi, para casar com a mulher dele, manda Joabe colocar Urias na frente da batalha, e outras pessoas vão morrer. Olha só o egoísmo de Davi, que para matar Urias, outras pessoas morreram com Urias, para que a Batseba pudesse ficar viúva, para que ele pudesse casar com aquela mulher. Olha, isso é algo assim repugnante. Como é que Davi teve coragem de fazer isso? Punir pessoas inocentes, porque ele queria casar com uma mulher. E que essa mulher não era uma mulher depravada, mas ela foi vítima de abuso de poder. Em momento algum, a Bíblia
ataca o caráter de Batseba. Mas em todo momento, a Bíblia, quando fala desse assunto, a Bíblia ataca a postura de Davi como rei, como aquela pessoa de autoridade, exercendo sua autoridade em cima de uma pessoa mais simples, mais humilde. Isso é abuso de poder, é abuso de autoridade. E aí Davi envolve um espírito de prostituição, morte, rebeldia, e tudo isso, quando Natan vai chamar a atenção de Davi, é interessante que Natan fala assim para Davi, olha, Deus perdoou os seus pecados, mas tudo que você fez vai ter consequência na sua vida. Então, você semeou prostituição, você tomou conta de uma mulher que não é sua, e sobre a sua vida, sobre a sua família, essas coisas vão vir sobre você. Essas coisas vão atacar você. Você semeou violência, morte. Violência e morte vão vir sobre a sua casa, a sua família. Você fez coisas escondidas. No entanto, essas coisas serão expostas ao meio-dia. Por quê, irmãos? É interessante, já que nós estamos falando de limites, Davi não pôs limites na vida de Absalão, mas Deus põe limite na nossa vida. Todos os nossos erros, Deus fará com que nós tenhamos que confrontá-los. Vou dar um exemplo do Éden, né? Lá no Éden, quando Adão pecou, Deus colocou o filho dele para fora de casa e trancou a porta, falou, não entra mais aqui. Até que você aprenda a ter responsabilidade, a agir como homem, aprender a ouvir a voz do seu pai, e não outras vozes. Então, Davi não sabia, como ele não tinha limite, porque uma pessoa que age assim, é uma pessoa também que não tem limite, e ele não tratou o seu filho dessa mesma forma. E aí vem as consequências na vida de Davi. E a primeira consequência que vem é que seu filho primogênito, seu filho querido, seu filho amado, o filho da sua juventude, Aminon, se apaixona pela sua meia-irmã, Tamar, que é irmã de Absalão, que é o terceiro filho de Davi. E Absalão era neto de um rei, o rei de Jesur, fica lá no norte de Israel, na divisa com a Síria. Ele era neto de rei e filho de rei. Então, Absalão era um cara assim, incrível. Só que completamente rejeitado pelo pai. A Bíblia fala que em Israel não havia homem mais bonito que Absalão. O cara era um cara lindo. A Bíblia fala que ele era formoso, que em Israel não tinha ninguém. A Bíblia diz isso, ninguém como Absalão. Que ele tinha uma cabeleira muito grande, e eles tinham lá um festival, né, porque o leão, você sabe que a testosterona de um leão é medida pelo tamanho da juba dele. Então o homem sempre foi muito invocado com o leão, né? Então eles cortavam o cabelo para ver qual cabelo pesava mais no festival anual, para ver também o nível, vamos poder dizer assim, de testosterona. E Absalão ganhava todos os anos. Então Absalão era um cara de sucesso, mas que não tinha um relacionamento bom com o pai. Porque o pai só tinha lugar para Aminon. E aí Aminon pega e se interessa pela sua meia-irmã Tamar. Interessante que ele vai conversar com seu primo Jonadab e fala assim, cara, eu estou apaixonado pela minha irmã. Olha a importância de amigos. Se Jonadab fosse um amigo, Jonadab tinha falado assim para Aminon, olha Aminon, toma vergonha na cara, seu cabra safado, sem vergonha, respeita a sua irmã, cara, você está falando para mim da sua irmã? Que loucura é essa? Mas como Jonadab não era esse cara, ele ensinou a Aminon a uma armadilha, olha, vai, finge que está doente, seu pai vai vir te visitar,
quando seu pai te visitar, você fala, manda Tamar vir cuidar de mim. Aí Tamar vai cuidar de você. E quando Tamar cuidar de você, você tranca a porta e você estupra a sua irmã. E ele fez isso. Ficou doente, o pai visitou, ele pediu para o pai mandar Tamar foi, e acabou que ele, quando Tamar estava com ele mandou todos os empregados sair, trancou as portas, e ele abusou sexualmente da própria irmã. Foi algo violento. E o incrível é que depois que ele fez isso, depois que ele cometeu esse abuso sexual, ele teve aversão a ela. No capítulo 13, no versículo 15, o versículo 12, capítulo 13, versículo 12, de 2 Samuel, Tamar fala assim, porém ela respondeu, não, meu irmão, não me force, porque não se faça uma coisa dessa em Israel. Não faça essa loucura, antes dele violentá-la. Ela falou, não faz isso, isso é loucura, o que você está querendo fazer? A menina tentou resistir de todas as formas, né? 13, porque onde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel, você seria tratado como louco, eles vão te matar. Isso aqui é um crime passível de morte, você não pode fazer isso. Olha a vergonha que vai ser para mim, e a sua vida está em risco, porque você vai ser um estuprador em série. Né? Em série não, mas sim, um filho do rei, acusado de estupro. E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não impedirá que eu case com você. Ela falou, olha, não faça isso, vai lá conversar com meu pai. Quem sabe meu pai permite que a gente se case. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Ele usou a força para ter relações com a própria irmã. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão. Isso não é amor, né, irmão? Então a gente vê que ele não amava aquela menina. Ele tinha uma paixão desenfreada, uma paixão sem limite, uma paixão doentia, mas não é amor. Hoje as pessoas chamam de amor tantas coisas que não é amor. Que é paixão, é lascívia, é luxúria. E as pessoas chamam isso, né, de amor. Na verdade são paixões animalescas. Um cachorro quando está, uma fêmea, uma cadela quando está no cio, o cachorro sente o cheiro a quilômetros. E ele é guiado pelo cheiro. E eles vão em bando atrás daquele cheiro. Porque é guiado aquilo e é mais forte do que ele. Olha só, diz aí, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse, levanta-se e saia daqui. A menina, depois de toda machucada, o cara pôs a menina para fora de casa. Mas Tamar respondeu, não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Agora, me expulsar, me mandar embora, isso é mais grave do que você acabou de fazer, de toda essa violência. Porém, ele não a quis ouvir, chamou o moço que o servia e lhe disse, ponha esta mulher para fora e tranque a porta. Põe essa mulher para fora. Olha só a aversão que esse cara passou a sentir, porque aquilo era uma coisa louca, né? O versículo 19, né, o versículo 18 fala assim, Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei, que ainda não eram virgens. O servo a pôs para fora, trancou a porta, então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que a vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Desesperada. O mundo dessa menina acabou. Absalão, seu irmão, aí o irmão dela encontrou com ela.
terceiro filho de Davi, o Absalão, ele era apaixonado na irmã, né? Ele amava a irmã, com amor verdadeiro, um amor fraternal, que é o chamado amor filéu. E quando ela contou para Absalão o que o Aminon tinha feito, Absalão ficou indignado. E ela disse aí, olha, ele disse, foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada, ele é seu irmão, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. Ele acalmou a irmã e ficou vendo a atitude do pai. O que meu pai vai fazer? Eu quero saber agora como meu pai vai lidar com a situação. O filho dele, o primogênito dele, o filho que ele tanto ama, que ele trata com diferente de todos nós, como é que Davi vai fazer diante dessa situação? Absalão deixou para ver a atitude do pai. Diz aí, e assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Ficou nervoso. Ficou furioso. Mas o que ele fez? Nada. Nada. Ficou indignado. Como é que pode o meu filho ter abusado sexualmente da própria irmã? Isso é um absurdo. Mas o que você vai fazer? Eu posso fazer, o que eu posso fazer? E essa omissão de Davi, isso aí irritou mais ainda Absalão. Absalão, não é possível que meu pai, diante de tudo isso, não vai fazer nada com Aminon. Diz o versículo 22, porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon. Ele não falou nada. E ele guardou toda a ira, toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o ódio, que é o que a Bíblia está dizendo. Odiava Aminon por ter violentado a sua irmã. Ele aguentou aquilo calado. Muitas pessoas creem que o tempo é o melhor remédio para curar feridas. E o tempo, irmão, a melhor coisa que o tempo cura é queijo. O tempo cura queijo, o tempo não cura ferida. Versículo 23, passado 2 anos, Absalão tosqueava suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei, disse, ele foi falar com o pai dele. Pai, eu tenho muitas ovelhas, agora chegou a hora da tosquia, né? Eu vou tosquear minhas ovelhas, vou colher toneladas de lãs, né? Vou vender as lãs, e aí é um momento de muita alegria, de muita prosperidade, vou ganhar muito dinheiro com isso. E eu queria fazer uma festa com a minha família, eu quero estar reunido com a minha família. E eu queria que o Senhor tivesse lá, toda a nossa família, o Senhor, os meus irmãos, minha irmã, toda a família real estivéssemos juntos. Todos nós estivéssemos ali reunidos. E eu particularmente creio que Absalão convidou o pai dele na certeza, sabendo que o pai dele não ia. Que o pai dele era um furão. Que era um homem que não valorizava esse relacionamento com os filhos. Olha só. 24, Absalão foi falar com o rei e disse, eis que o seu servo está fazendo tosquia das ovelhas, peço que o rei e os seus servidores acompanhem este seu servo. O rei, porém, disse a Absalão, não, meu filho, não vamos todos juntos para não sermos pesados a você. Não, nós não vamos, porque se for todo mundo, a conta vai ficar cara, vai ficar pesado para você, e eu não quero impor esse fardo sobre você. O que Davi queria, o que Absalão queria era o pai dele. Ele queria o pai dele lá. E
se fosse ficar caro, quantas vezes, o tamanho da prosperidade de Davi, quantas cabeças de boi Davi tinha, quantas cabeças de ovelha ele tinha, quantos camelos, né? Quanto ouro, quanta prata. A Bíblia fala lá a oferta que ele fez para o templo, uma oferta absurda, maravilhosa, grande demais. Ele ofertou grandes quantidades. Ué, se isso aqui vai ficar pesado, meu filho, eu vou, mas eu quero ajudar, eu quero participar, eu não quero ser pesado, eu quero estar presente com você. Nós temos que aprender isso. Aquilo que é importante para os nossos filhos, ser importante para nós. Aquilo que é importante para os nossos filhos, nós entendermos que isso não tem preço. Isso aqui você nota que a resposta de Davi foi uma resposta assim, um argumento falho, um argumento fraco. Não vamos todos juntos para não sermos pesados a você. Mas olha aqui, Absalão insistiu, não meu pai, eu quero que você vá. Eu quero que você vá. Eu quero que você esteja. Eu quero que você esteja presente nesse momento tão importante na minha vida, na Tosquia. Eu quero que o Senhor esteja lá, é a festa que eu vou fazer. Eu estou insistindo com você, pai. Vai na minha festa, vai na minha celebração. Mas o rei não quis ir. Olha o que a Bíblia diz. Mas o rei não quis ir, ele não queria. O escritor está dizendo aí, claro, o que estava no coração de Davi, não vou, não quero estar. Mas aquilo era importante para Absalão. E aqui, eu sei que eu estou falando a pais e a filhos. E quantas vezes nós, como pai, não fizemos isso. E como filhos, nós não fomos machucados também, porque naquele momento que nós mais queríamos a presença do nosso pai não estava presente. Quantas vezes nós não fomos feridos, machucados, porque aquilo que tinha valor para nós, não tinha valor nenhum para o nosso pai. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Contudo, o abençoou. Quer dizer, isso aqui, irmãos, não vai, eu vou abençoar você, vai ser bênção, mas eu não vou poder estar. Aqui agora nós temos uma dificuldade de interpretação. Porque dá margem para... A Bíblia não fala. Mas então eu vou deixar cada um pensar o que quiser. Isso aqui não é doutrina, é imaginação. Se Davi tivesse ido, se Davi tivesse participado daquela festa, se Davi tivesse se alegrado com Absalão, se Davi, naquele dia lá, abraçasse o seu filho e andasse com ele para cima e para baixo, será que Absalão ia matar Amnon? Na frente do seu pai? Ou ele era muito cruel em querer fazer isso na frente do pai, ou a presença do pai dele, a alegria de ter o pai ao lado, poderia trazer cura. Eu particularmente creio nisso. Que a mesa traz cura. Que a mesa traz cura. Irmão, todos os problemas de Davi com Absalão poderia ter sido tratado numa mesa. Sentado numa mesa, tomando um café junto, né? Ou na época um vinho, né? Tomando um vinho junto, conversando, abrindo o coração, confessando pecado, confessando mágoas, confessando ressentimento, pedindo perdão. Mas eles nunca tiveram essa conversa. Ainda que Absalão vai insistir com o pai dele a vida inteira, mas o pai dele toda a vida fugiu dessa conversa. Porque o pai dele lá no fundo não queria confronto. Ele não queria um confronto. E ele vai ter o pior confronto da vida dele lá na frente. Vamos seguir. E aí, Absalão arma um plano para matar Amnon. No versículo de número 28 diz assim, Absalão deu ordem aos seus moços dizendo, fiquem atentos, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, vamos dar muito vinho para Amnon beber, e eu der ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando.
sejam fortes e valentes. Naquela festa ele vai então, vinga a sua irmã Tamar e mata Aminon. Agora, nós temos outro problema aqui agora. O Davi semeou prostituição, luxúria, pecado de imoralidade. Isso entrou na casa dele de forma que o seu filho primogênito abusou sexualmente de sua filha. E agora o seu filho Absalão mata o seu filho primogênito Aminon. Só que agora, irmãos, com Aminon, ele vai tratar o negócio com raiva, com ira. Porque Aminon matou o filho predileto dele. E aí, o versículo 37 fala assim: Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Ele foge lá por norte de Israel, lá na divisa com a Síria, lá onde o avô dele era rei, para se proteger do pai, porque o pai queria matá-lo. Toda a vida ele quis a presença do pai. E agora o pai quer encontrar com ele, mas o pai quer encontrar com ele para matá-lo. Difícil, né? E Davi pranteava por seu filho todos os dias. 38, assim Absalão fugiu indo para Gesur, onde ficou 3 anos. 3 anos foragido. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão depois de 3 anos, porque já tinha se consolado a respeito de Aminon que estava morto. Então, durante 3 anos. E aí, Joabe, que era líder do exército de Davi, tenta reconciliar, fazendo, cara, é seu filho. Seu filho não pode morar no país dele, as terras dele estão tudo aí, as ovelhas, as vacas. A irmã dele, a família dele está aqui. É seu filho, cara. Você exilou seu próprio filho. E aí, Joabe arma uma situação para que o rei pudesse trazer de volta Absalão. E aí, no versículo 23 do capítulo 14, a Bíblia diz: então Joabe se levantou, foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse, olha só o que o pai vai falar, que ele volte para a sua casa e não veja a minha face. Quer dizer, eu perdoo ele, está perdoado. Ele pode voltar para Israel, pode morar na casa dele, mas eu não quero ele pisando aqui no palácio. Aqui ele não entra, eu não quero ver a cara desse menino, eu não quero ver o rosto desse menino. Assim Absalão voltou para casa e não viu a face do rei. 3 anos. É aquele tipo de perdão que é o perdão comum que as pessoas fazem aí, né? Eu te perdoo, mas some da minha vida. Eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Eu te perdoo, mas nunca mais. É esse tipo de perdão, olha Davi, olha o coração de Davi. E aí Absalão não participava de nada, ele era um filho excluído de todas as coisas. E ficou mais 3 anos, ficou 3 anos foragido lá em Gesur, e agora fica mais 3 anos aqui, sem ver a face do pai, da família. Não participa. E o que Absalão queria? Ele queria ser parte da família. A briga aqui é ser parte da família. Eu quero fazer parte da família. Eu quero um pai, eu quero participar com meus irmãos. E ainda que ele tenha se vingado. E aí Absalão, no versículo 32, manda Joabe ir lá falar com o pai dele. Ele estressa com aquela situação. Absalão diz assim, versículo 32, Absalão respondeu, mandei chamá-lo dizendo, venha cá, para que o envie ao rei, para dizer-lhe o seguinte, eu quero te falar para você, já que eu não tenho acesso ao meu pai, e você é o comandante maior, vai lá e fala para o meu pai, dá um recado para o meu pai e fala assim, para que vim de Gesur? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei, se há em mim alguma culpa, que ele me mate.
que o menino está pedindo aqui? Ele falou, olha, esse tipo de perdão, que você me exclui de tudo, eu não quero. Se você acha que por eu ter matado o estuprador da minha irmã, o cara que abusou sexualmente da minha irmã, que eu mereço a morte, então vem cá, pode vir cá e me matar, acaba logo com isso. Mas ou você me perdoa e eu tenho acesso à família, ou então você me mata. Você vê a carência desse homem, o tanto que ele é carente do pai, da presença do pai, do relacionamento. E isso, a situação só está piorando. Cada dia que passa, a situação entre ele e o pai vai se agravando, e vai se tornando assim, irremediável. 33 diz, então Joabe foi ao rei e lhe entregou uma mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele, inclinou-se sobre o rosto em terra e o rei o beijou. Então ele chegou lá diante do pai dele, se ajoelhou, colocou lá, reverenciou, honrou o pai levantou ele, deu um beijo nele, e aparentemente tudo vai mudar agora. Tudo vai mudar, só que não. Nada muda. Nada muda no relacionamento. Não há mesa, não há conversa, não há abraço, não há beijo. Não há vínculo, não há relacionamento, não há riso, não há choro, não há gozo, não há celebração. Sabe o que isso faz? Gera, e o capítulo 15 vai narrar tudo isso para nós. Rebeldia. Nós vamos pular o capítulo 15. Ele fala da rebelião de Absalão. E a única coisa que esse menino queria é um relacionamento com o pai. Incrível, né? E ele vai, se rebela, faz um montim, monta um exército para ele, para destronar o pai. Comete abuso sexual também com as mulheres do pai dele. Vira mal bagunça. O pai dele tem que fugir às pressas para não ser morto. E toda aquela situação, e aí os dois exércitos se preparam para a batalha. O exército de Davi é muito superior. São os homens mais bem treinados de Israel. Os caras são os caras. E aí, agora, os dois vão ter um confronto. Um confronto entre Davi e Absalão. Irmãos, esse confronto, que agora vai acontecer com espadas e lanças, podia ter sido numa mesa, numa conversa que nunca teve, onde você rasgava o seu coração, fala, pai, olha, eu não gostei da forma como o senhor tratou o caso da Tamar, como o Aminon veio e abusou sexualmente, o senhor passou pano para aquela situação, toda a vida o senhor passou pano para Aminon, toda a vida o senhor fez isso, mas você também, você com o seu coração cheio de mágoa, ressentimento, você podia ter vindo e ter falado, mas você fica guardando o seu remorso. Eles podiam ter tratado essas coisas, aberto o coração um com o outro, lavado roupa suja e ter um confronto. O problema é que muitos de nós não quer ter confronto. Não quer ter confronto com o filho, não quer ter o confronto com a esposa. Aí não é melhor ficar calado para não ter briga. Irmãos, e o confronto é saudável. Com respeito, com honra, mas tem que ter o confronto. Isso é importante, você precisa abrir seu coração, você precisa do que ficar como Absalão. Não estou aqui passando pano para Absalão também não. Cometeu inúmeros erros e só foi agravando. O que nós estamos falando aqui é de uma situação de pai e filho que chegou ao extremo dos dois agora se encontrarem com armas na mão. E não precisava disso. Os dois se amavam. Os dois se amavam. Mas não sabiam como expressar isso. Eu creio piamente que Davi amava muito Absalão. Mas não sabia. E cada ação de Davi
agravava mais ainda. E talvez eu estou falando aqui para jovens que também você passou por isso pelo seu pai. Pessoas foram feridas. Com certeza tem pessoas sentadas aqui que foram abusadas sexualmente. E às vezes foram abusadas pelo próprio pai. Que você não sabe dar isso, você quer a morte. Você deseja a morte do seu pai. Você já o matou. E na verdade é o que aconteceu aqui com Absalão e com Davi. Absalão matou o pai dele assim no coração. Ele matou o pai dele no coração. No capítulo 18, quando vai ter a batalha, o confronto entre os dois, o versículo de número 4, fala assim, capítulo 18, versículo 4, antes da batalha acontecer, Davi respondeu, o que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo, ele deu uma mensagem para todo mundo que ia para a guerra. Ele pegou os 3 comandantes principais dele, colocou do lado dele aqui, falou para todos os outros capitães, para os soldados e para toda a multidão, todo o povo que estava com ele. E ele fala assim, o rei se pôs ao lado do portão da cidade, todo o povo saiu, a centenas e a milhares e milhares de pessoas. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo, por amor a mim, se vocês me respeitam, se vocês me honram, se vocês me têm como rei, por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Parece que ele já estava pressentindo que o filho dele ia morrer. Então ele fala para todo mundo, nós vamos ter essa batalha aqui, mas tratem com brandura o jovem Absalão. Não mate esse menino. Tratem com brandura. E aí na batalha, a Bíblia diz que Absalão, montado em uma mula, entrou na floresta, e quando ele foi na floresta, umas galhas engancharam na cabeleira dele. E o cavalo, a mula andou e ele ficou suspenso, preso pela cabeleira. E não conseguia se libertar no ramo de carvalho. Um soldado Davi viu, mas olhou e falou, eu não posso fazer nada, é o filho do rei, e o rei falou que não é para tocar nesse rapaz. Foi lá e contou para Joabe. Joabe falou, por que você não matou ele? Ele falou, você está louco? Você não viu o que o rei falou? Se eu matasse esse rapaz, depois, na hora do vamos ver, nem você ia ficar do meu lado. Aí Joabe vai lá e pega 3 flechas. E o rapaz está suspenso. E ele atira as 3 flechas e mata o Absalão. Diz aí, versículo 9. Perdão, vamos mais para frente, né? Versículo 14. 18, 14. Então Joabe disse, não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com ele traspassou o coração de Absalão. Enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho, 10 jovens se levantaram, 10 jovens que levavam armas de Joabe, cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Joabe vai lá e mata o filho do rei, acaba a guerra. E vai lá o mensageiro trazer mensagem para Davi. O mensageiro vai trazer uma mensagem para Davi. Olha só, versículo de número 33. Então o rei, vou ler o 32, vamos ler o 32 para vocês pegarem o contexto, né? Então o rei perguntou ao etíope, ao emissário que foi levar a mensagem, vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu,
que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantarem contra ele. Ou seja, seu filho morreu. Que todos que se levantarem contra você aconteça igual aconteceu com aquele jovem. 33, então um rei profundamente comovido. E olha só isso aqui. Então um rei profundamente comovido subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. É incrível o que Davi está falando aqui agora. Porque o filho dele estava morto. E ele nunca falou isso para o filho dele. Agora vem na mente de Davi: eu não vou poder beijar, eu não vou poder pedir perdão, eu não vou poder sentar, eu não vou poder cavalgar junto, eu não vou poder viajar junto, eu não vou poder me alegrar junto, porque o meu filho morreu. E o que matou Absalão, irmão, não foi aquela batalha. Foi o ambiente de casa, onde aquele menino foi gerado. Olha só, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. E entra no capítulo 19, versículo 1, ele continua dizendo ainda: disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim, a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz, para que toda a cidade ouvisse, né? Meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que talvez aqui essa narrativa fala um pouco da sua vida. Talvez você que está ouvindo aí foi vítima de abuso, tem problema com seu pai, o pai com seus filhos, problema de relacionamento. E isso faz com que você hoje seja uma pessoa amargurada, ressentida. Não há ambiente de conversa, não há ambiente de abraço, não há ambiente de cura, não há um ambiente de mesa. Não há um ambiente. E só a única coisa que pode curar isso, irmãos, é o seu entendimento, é a mente transformada. Porque senão isso vai gerar morte. Isso vai matar o relacionamento, isso vai matar toda a relação de pai e filho, de filho e pai. E isso vai te perseguir por toda a vida. E o que aconteceu aqui com Davi, foi que ele teve que aprender assim, uma lição muito dura, que agora não dá para voltar atrás mais. O filho dele morreu. E morreu com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Ele morreu sem que eles pudessem se conversarem, tomar um vinho junto, comer um queijo, sentar em volta de uma fogueira, dar um abraço, dar um beijo, rirem, contarem piada, narrar histórias.
Então, assim, se seu pai te feriu, meu irmão, minha irmã, independente de tudo que ele fez, libera isso do seu coração. Libera isso do seu coração. E em vida ainda, se você puder, restaure esse relacionamento. Pague essa conta. Pague essa conta. Assim como Deus fez por nós. E vocês que são jovens, que são pais, aprendam isso para que isso nunca venha acontecer na família de vocês. E eu quero encerrar aqui esse texto, lendo com vocês a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoque, não dê motivo, não dê motivo, é a palavra que Deus dá aos pais com relação à criação dos filhos. Porque toda a imagem nossa de pai vai refletir na nossa relação com Deus. Há um tempo atrás, a Prefeitura de Goiânia fez um levantamento com as crianças que estão em situação de rua. Aqueles meninos que estão na rua não é porque eles não têm casa. Eles têm casa, eles têm pais, eles têm mãe, eles têm um lar. E por que eles estão na rua? Porque eles se sentem mais seguros na rua. Pais violentos, pais abusadores, pais que agridem. Recentemente, saiu uma notícia aí, uns 15 dias atrás, um cara estava bêbado e estava com os 2 filhos aqui em Goiânia, e ele bateu o carro. E porque ele estava bêbado, ele fugiu do local para não ser pego pela polícia e largou os 2 filhos dentro do carro. Eu li aquela matéria e, cara, como é que o cara tem coragem de fazer isso? Como é que pode uma pessoa fazer isso? O cara pensou em si mesmo e não pensou na família. Então, queridos, quando você fala com a criança daquela em situação de vulnerabilidade, você jamais fala para ela assim, olha, Deus é pai. Porque na cabeça daquela criança, ele vai lembrar do pai que ele tem em casa. É um pai que abusa sexualmente. É um pai que agride. É um pai que xinga. É um pai violento. E muitas dessas crianças começam a associar Deus a esse pai terreno. E não tem nada a ver.